Olá, seja muito bem-vindo a mais um especial coronavírus. O temido colapso do sistema de saúde por causa da Covid-19 já é realidade em Manaus. A capital do Amazonas, que foi o primeiro estado atingido, enfrenta o cenário mais caótico da pandemia no país. Por lá, o cenário é desolador. Não há leitos de UTI destinados ao tratamento de pessoas com coronavírus, nem na rede pública, nem na rede privada. E o colapso também deve afetar o sistema funerário, com a falta de caixões. E a situação dramática está próxima de ocorrer também em outras capitais. Manaus, além de Manaus, Macapá, Fortaleza, São Paulo e São Luís. É o que aponta um índice desenvolvido por pesquisadores ligados a 4 universidades brasileiras. E para falar sobre a projeção feita a partir de um modelo matemático por pesquisadores da área de economia, engenharia e enfermagem, eu converso agora com o coordenador do estudo, que é o professor doutor da Universidade Federal Rural da Amazônia, o doutor Diogo Ferraz, que já está conosco aqui e fala por Skype direto de Manaus. Boa tarde, seja muito bem-vindo ao Especial Coronavírus. Obrigada pela disponibilidade, doutor. Olá, boa tarde. É um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Eu queria perguntar para o senhor o que motivou a realização dessa pesquisa, a união desses 6 pesquisadores, né? E com índices em dados do Ministério da Saúde, né? Conta para a gente como é que começou esse trabalho. Sim, o nosso trabalho começou no início de abril com dados do Ministério da Saúde, do DataSUS, em que a última atualização foi em fevereiro de 2020. E a nossa motivação foi observar a necessidade de alocação ou realocação dos recursos públicos e privados da área de saúde. Então, nós utilizamos dados sobre os leitos clínicos, o número de respiradores e o número de médicos em todos os municípios brasileiros com casos de coronavírus. Dada a pandemia, a gente observa que algumas autoridades municipais e estaduais terão que tomar decisões sobre onde distribuir os novos equipamentos e o capital humano nessas regiões, bem como realocar esse capital humano e os recursos físicos do SUS e do sistema privado. O cenário é desafiador e as autoridades, principalmente as municipais e estaduais, precisam tomar decisões difíceis nos dias de hoje. É difícil a gente julgar no sentido de que o governador tomou uma decisão no momento posterior àquele ponto no tempo ideal. Entretanto, o que o nosso estudo mostra é que é possível ainda realocar os recursos ou alocar da forma mais eficiente possível. Então, o Covid Index, criado por nós, ele vai dar uma ferramenta empírica, matemática para todas as autoridades públicas no intuito de evitar mortes e tornar o sistema público e privado o mais eficaz contra o combate à pandemia. A grande diferença do nosso indicador é o fato de utilizarmos o número de leitos clínicos e o número de médicos, especialmente os médicos que são necessários para combater a pandemia. O que nós temos visto nas veiculações gerais, na mídia, é a taxa de ocupação dos leitos no SUS. O Covid Index, ele faz mais do que isso. Ele consegue mostrar qual é a utilização dos leitos, dos respiradores e dos médicos em cada município, micro-região, capitais do país e também por estados. Por que é necessário essa visão maior? Tendo em vista que os hospitais de campanha têm um número crescente de leitos hoje em dia, também será necessário um número maior de médicos e um número maior de respiradores. O Covid Index, ele é um indicador composto, um indicador relativo, que mostra a melhor combinação desses 3 fatores para o combate à pandemia. Nós percebemos que muitas pessoas não levam o isolamento social a sério. Embora o indicador ele não possa ser utilizado para o relaxamento ou para a tomada de decisão de mais ou menos isolamento social, nós, pesquisadores desse grupo, defendemos que o isolamento social, nesse momento, é a melhor ferramenta para combater o coronavírus. Isso se dá especialmente na região norte e nordeste. Essas regiões possuem
um sistema hospitalar mais vulnerável. Tome como exemplo o caso de Manaus e o caso de Belém. O número de leitos, o número de médicos e o número de respiradores é relativamente menor na região norte e na região nordeste do que no epicentro da economia, da pandemia, que é São Paulo. Aquelas 4 primeiras capitais estão numa situação mais grave, mas outras regiões também estão em situações muito vulneráveis, por exemplo, São Luís, Rio de Janeiro, Recife e Belém. Os dados eles foram atualizados na data de hoje, com os casos confirmados no dia 27/4 de 2020. Entretanto, os dados do DataSUS continuam sendo de fevereiro de 2020. Esse é um grande problema que nós, pesquisadores, temos enfrentados, porque existe uma compra maciça de respiradores, tanto pelo governo federal quanto pelos governos estaduais, existe a construção de hospitais de campanha, existem chamadas para novos médicos serem contratados nos municípios de diversas regiões, entretanto, esses dados não estão sendo atualizados na base do DataSUS. A subnotificação dos dois lados pode causar distorção no índice. Tanto a subnotificação por não dizer onde estão a construção de hospitais de campanha, a compra de respiradores, mas também a subnotificação nos casos confirmados. O que a gente percebe é que Belém tem uma situação catastrófica hoje. Entretanto, podem ter vários casos de subnotificação de confirmação dos casos de coronavírus na cidade de Belém. Isso explica o porquê Belém ainda não está no topo do nosso ranking, embora as notícias que nos cheguem é que a capital já vive um momento de colapso. Isso quer dizer mais do que a taxa de ocupação das UTIs. Nós utilizamos leitos clínicos. Isso quer dizer que, decorrente do alto número de casos confirmados nessas 4 capitais, se todas as pessoas com casos confirmados precisarem hoje de respirador, médicos e leitos, elas não conseguirão serem atendidas. É claro que nós sabemos que nem todos precisarão disso, mas o índice é uma boa proxy para entender quais sistemas hospitalares estão mais vulneráveis hoje. No curto prazo, é claro que o isolamento social é a melhor medida. Além disso, o formulador de política pública, o prefeito ou o governador, precisa investir maciçamente nos equipamentos necessários. Muitos já têm feito isso. Mas uma coisa ainda não observada por muitas pessoas é que a realocação de recursos também pode ser uma estratégia para a superação da pandemia. Vou dar um exemplo. Um estado que tenha a capital colapsada, mas que tenha um bom sistema hospitalar no interior, com subutilização de médicos e também de respiradores, pode realocar esse recurso e desafogar a capital. É evidente que existem diferenças estruturais no Brasil em que essa não é a realidade de todos os estados. É evidente que Sudeste tem uma projeção melhor para se defender da pandemia. As cidades de médio porte, interioranas, de São Paulo, por exemplo, conseguem se defender melhor da pandemia e também conseguem atender os casos da capital. Isso a gente não observa, por exemplo, no estado do Amazonas, em que Manaus acaba sendo responsável por todo o estado, o que acaba também colapsando ainda mais o sistema regional. Isso pode acontecer em qualquer região hoje no Brasil. O Covid Index, ele lista as regiões com maior vulnerabilidade e com maior probabilidade de entrar em colapso. Entretanto, lembrem-se que existe subnotificação. A sua região pode estar subnotificada, mesmo não havendo nenhum caso confirmado na sua região, no seu pequeno município, podem existir casos ainda não confirmados. Além disso, os pequenos municípios possuem poucos respiradores. Alguns municípios possuem apenas um respirador. O que isso quer dizer? Se 2 pessoas tiverem coronavírus com caso grave no seu pequeno município, ele já colapsou. Daí a importância do isolamento social e
dar tempo para autoridades das suas regiões trabalharem para a criação de mais leitos, compra de respiradores e contratação de médicos. Essa é a principal mensagem que a gente precisa passar para as regiões que já estão em colapso ou para aquelas que ainda não estão em situação tão preocupante. Sim, existe uma possibilidade do Brasil viver esse mesmo cenário. É evidente que não em todas as regiões do Brasil, mas principalmente nas regiões onde existe maior vulnerabilidade do sistema hospitalar. Por exemplo, o número de leitos por 1.000 habitantes na Itália é de 3,2 leitos por 1.000 habitantes. No Brasil, esse mesmo número é de 1,95. Ou seja, a nossa situação é muito pior em vulnerabilidade hospitalar do que a situação italiana. E mesmo assim, os italianos enfrentaram, em boa parte do país, uma pandemia com resultados catastróficos. A pergunta que se coloca é: por que no Brasil isso não aconteceria na mesma magnitude, sem isolamento social? Eu acho que a primeira providência é dar continuidade ao isolamento social e levar isso de forma séria. Fique em quarentena na sua casa, não visite nem mesmo aqueles que também estão em quarentena. Leve isso muito a sério. A segunda coisa é uma ação coordenada entre o governo federal e os governos estaduais, alimentando uma base de dados que sirva tanto para as autoridades públicas quanto para os pesquisadores trabalharem nisso. Além disso, a gente sabe a necessidade da compra de respiradores, da contratação de médicos, da reposição de capital humano que está sendo afastado, sejam enfermeiros, médicos, porque também pegaram coronavírus, ou seja, nós precisamos de ações coordenadas, tanto no âmbito federal quanto estadual, e também da contribuição da população. Somente assim nós conseguiremos entender melhor a pandemia, testar um maior número de pessoas e sair dessa crise com o menor número de mortos possível. A principal importância é não ter muitas pessoas contaminadas ao mesmo tempo. Isso evita o colapso do sistema de saúde e isso dá mais tempo para que a autoridade federal ou estadual trabalhem na melhora da estrutura do sistema hospitalar. Além disso, é evidente que a testagem de toda a população brasileira não é uma realidade. Entretanto, o desenvolvimento de pesquisas em que nós estimemos quantas pessoas estão contaminadas me parece algo muito promissor. Por exemplo, já existem estudos sendo conduzidos no Rio Grande do Sul para que seja feita uma amostragem para que os pesquisadores e as autoridades consigam compreender a magnitude da pandemia. Tanto os EPIs quanto a contratação de novos funcionários médicos e enfermeiros são temas muito relevantes hoje para o sistema hospitalar. Já existe uma lista de distribuição dos EPIs pelo Brasil, entretanto, os dados ainda não estão agregados no DataSUS, como eu disse anteriormente. Já a questão do capital humano, dos médicos e dos enfermeiros, seria necessário um estudo mais aprofundado a fim de verificar quais são os estados que possuem os médicos e enfermeiros numa faixa etária de risco. É evidente que essas pessoas elas podem ser afastadas ou já foram afastadas dos seus postos de trabalho e isso acaba gerando ainda uma dificuldade ainda maior para a realidade regional. Existem notícias de que em regiões colapsadas isso já é uma realidade. Entretanto, é importante também observar que isso pode ser uma realidade no sistema público, mas não uma realidade no sistema privado. Ou seja, é preciso também que em algumas regiões haja a parceria entre o público e o privado. Não me parece justo que uma pessoa perca a vida porque não existe o leito ou o equipamento no setor público, mas que seja subutilizado no setor privado. É claro que essa é uma decisão muito difícil para os médicos, mas se não houver isolamento social, se não houver aumento de oferta de equipamentos e capital humano, todo o sistema pode ser colapsado dessa forma e essa decisão difícil realmente fique nas mãos dos médicos. Possui um número aproximadamente 2.500 leitos clínicos pelo SUS. Por aquilo que não é SUS, ou seja, é privado, são 736 leitos clínicos, de acordo com os dados do DataSUS. Para você ter uma ideia,
São Paulo possui uma diferença entre 42% e 48% entre público e privado. São realidades completamente diferentes. Mesmo Manaus tentando fazer parcerias com o setor privado, ao que tudo indica, o número de leitos clínicos no privado não é suficiente para combater a pandemia. Nós ainda não recebemos nenhuma informação, nenhuma solicitação do governo federal ou dos governos estaduais. Nós ficaríamos muito felizes em compartilhar essas informações, tanto com os governadores quanto com o ministro da Saúde, mostrar o nosso método e, quem sabe, eles poderem utilizar o nosso índice para a tomada de decisão. Isso seria muito gratificante e eu acredito que isso poderia salvar vidas e tornar o sistema mais eficiente.